Qual a legitimidade de um bolsonarista que passa pano para os desvios de Bolsonaro? Qual a legitimidade deste para falar até mesmo de Lula? Eu, sinceramente, não vejo nenhuma. E Lula é isso que o Ciro falou. Nós também já refletimos sobre isso, o modelo de gestão da República Brasileira que dá à corrupção centralidade no manejo do poder. Eu tenho horror a esse udenismo moralista de Goela, do lavajatismo. Eu sempre denunciei essas coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de... E é um modelo errado, porque o PSDB, quando fez isso, nunca mais ganhou uma eleição nacional. O Collor fez isso e caiu. O Lula fez isso e foi para a cadeia. A Dilma fez isso e foi impedida. O Bolsonaro está fazendo isso e está se desmoralizando. Portanto, é um erro grave achar que compor com essa gente, dar a eles centralidade no processo republicano, é um caminho pragmático, que o Fernando Henrique deu o nome nobilitante para picaretagem, que ele chamou de presidencialismo de coalizão. Isso é picaretagem pura e simples. O que quer dizer que o presidente, para não se contaminar, vai ter que energizar a política. Vai ter que inovar institucionalmente, inclusive convencer o Congresso de que determinados assuntos centrais da reforma do país têm que ser mandados direto a voto popular, plebiscitos e referendos. Eu não vou tangenciar a questão. Lula corruptor, é da história moderna. Outro dia um petista zangado comigo disse, mas ele está esquecendo o Adhemar de Barros. Ele não rebateu que eu disse que o Lula era um grande corruptor, mas é o maior corruptor da história moderna brasileira. E não é só a ladroeira, não. Porque, francamente, dizer que o Lula teve o devido processo legal não dá. O Moro trocou os pés pelas mãos, foi arbitrário, e eu avisei também muitas vezes que o Moro que estava produzindo era impunidade. Porque tudo que o Moro fez seria como foi, nulo por suspeição. Eu já sabia disso, porque a Satyagraha deu na mesma coisa, a Operação Castelo de Areia deu na mesma coisa, basta a imprensa mudar de assunto. A estrutura judiciária brasileira é extremamente permeável a um bom advogado, com grana por trás, etc, etc, e está aí, é o que deu. Agora, o Lula apodrece onde ele bota a mão. O Lula destruiu o PCdoB. Mas ele é corrupto ou não é corrupto? Não, rapaz, se você me perguntar se ele é corrupto, eu acho que ele é corrupto. Eu sei que ele é corrupto. Eu apenas quero indicar que ele, para além de ser corrupto, é um grande corruptor. Ah, bom, eu já sei que você, bolsonarista Nutella, ou petista fanático raiz, vai aqui dizer, né, que o Ciro, né, ou de um lado vão dizer que o bolsonarista Nutella vai dizer que Ciro está apoiando o Lula. Pois bem, me diz qual ministério que o Ciro faz parte, ou que vai fazer parte desse futuro governo Lula. E para os lulistas que disseram que Ciro é a linha auxiliar de Bolsonaro, eu pergunto a você, faço a seguinte pergunta: quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra Bolsonaro? Aí você fica sem resposta, né? Aí vai partir para o relativismo, né? O relativismo do bolsolulismo, que só existe porque ambos adoram apontar o dedo para os outros, mas são hipócritas, como os hipócritas do tempo de Jesus, que reparavam no argueiro do olho do outro e não viam a trave no seu. Aliás, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5, a qual Jesus teria dito o seguinte: como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Enquanto um brada contra os desvios da Petrobras, que aconteceram de fato, e os mesmos são incapazes de explicar a origem do dinheiro com que o clã Bolsonaro comprou nada mais e nada menos que 51 imóveis em dinheiro em espécie. Lula com certeza não é uma figura honesta, proba, muito antes pelo contrário. Mas Bolsonaro também pode ser considerado honesto? Falando sinceramente, claro que não. E os sucessivos escândalos do governo Bolsonaro abona alguma crítica até mesmo contra Lula? Lulistas, por sua vez, não possuem a capacidade de enfrentar de frente Bolsonaro, porque o seu passado mais recente os deslegitima
e muito provavelmente o futuro próximo também. É o sujo falando do mal lavado. É um tentando se limpar com a imundície do outro. Enquanto isto, o Brasil continua sendo o Brasil, um país que não se pode levar a sério. Por quê? Porque esses dois segmentos da política, que se dizem tão antagônicos, na verdade, fazem um circo, um teatro de que são inimigos, mas um vai auxiliando o outro na caminhada. Não é à toa que Lula não teve coragem de fato enfrentar Bolsonaro, até mesmo fazer o processo de impeachment para tirar Bolsonaro do processo eleitoral e não inviabilizar outras candidaturas do campo democrático como ele fez. Portanto, você bolsonarista ou você lulista, para mim, quando você vem bradar alguma coisa, não me diz nada. Eu posso dizer, porque o meu candidato, em 2018, em 2020, pelo que eu sei, pelo que consta, não tem nenhum escândalo de corrupção. Provem que ele desviou, ou vão inventar mais alguma fake news, porque talvez quem não tem o que explicar pode usar do expediente da mentira para tentar desqualificar o outro, para tentar driblar as suas próprias contradições. Nós que apoiamos Ciro Gomes, nós que fizemos uma campanha limpa, nós não precisamos do terrorismo para vencer o processo eleitoral. Nem tampouco estamos preocupados em cargos ou vencer o processo eleitoral, porque vitórias do processo eleitoral, elas ocorrem. Difícil é ganhar-se politicamente. O que a gente vai ver nos próximos 4 anos é um governo que já nasceu morto, porque precisa de conchavos e compra de votos para se manter no poder. Será que realmente Lula e o PT estão com o poder no Brasil? Ou quem que manda hoje é senão o tal do Centrão, aquele que o general Heleno cantava em verso e prosa e que depois se aliou também. Coerência? Cadê coerência no bolso lulismo? Cadê?